Retomando nossas atividades, teremos agora o quarto painel, cujo título, Novos Desafios da Jornada de Trabalho. Para compor a nossa mesa, convidamos a doutora Vólia Bonfim Cassar, a doutora Kátia Magalhães Arruda e, para coordenar os trabalhos, a excelentíssima desembargadora, doutora Maria Madalena de Oliveira, que assume a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu estou procurando o Dr. Fernando Borges, na pessoa de quem eu saudaria a todos os presentes. Na ausência dele, sou para o senhor, Dr. Samuel, ilustre corregedor do nosso tribunal. Então, é na pessoa de Vossa Excelência que eu saúdo a todos os presentes que nos honram com a presença neste evento. Eu vi recentemente um vídeo do nosso Congresso de Direito Rural do ano passado, o painel que tinha como apresentadora a doutora Ana Paula Lockmann e como palestrante o desembargador Cláudio Armando Cussi de Menezes, do TRT-17. E ele começou a fala dizendo o seguinte: na nossa idade, eu sou da mesma geração que o doutor Cláudio, nós não temos mais saúde, disposição e energia para esportes radicais. Então, para nós, os esportes radicais são isso. Enfrentar uma plateia dessa grandeza num evento dessa importância. E aí a minha mão treme, porque é a tal da adrenalina que funciona nos esportes radicais. É um prazer inenarrável estar aqui para apresentar este painel. E reza a lenda no meu tribunal que eu sou uma contadora de histórias. Olha cá, a doutora Ana Paula concordando. Eu sempre tenho uma historinha para contar. Eu vou começar com uma, e eu prometo a todos vocês que eu serei breve, porque o protagonismo hoje não é meu. Corri o ano de 1969, e eu estava no primeiro ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E chegou às minhas mãos um exemplar de um jornal do Nordeste, com um edital de concurso para a magistratura estadual. Detalhe, estava aberto apenas para o gênero masculino. Não estava aberto para mulheres. E corriam os anos 60, e eu, geração dos anos 60, fiquei absolutamente indignada com aquilo. Então, vocês já imaginam o que foi o nosso começo de carreira naquela época, não é verdade? Se me perguntarem qual foi o estado, eu não sei. E por que eu não sei? Eu acho que a memória é seletiva, porque, de repente, poderia ser a Paraíba do meu pai ou o Ceará da minha mãe e da doutora Kátia. Não é verdade? Então, realmente, eu não sei. Não é verdade? Então, isso certamente vai demonstrar a vocês o meu encantamento de estar num painel com duas mulheres absolutamente notáveis. A doutora Kátia... Obrigada. A ministra Kátia, a desembargadora Vólia, são conhecidas dessa nossa bolha, que é o mundo do direito do trabalho. E nesta nossa bolha, elas são admiradas, respeitadas e reconhecidas. Então, isso redobra o meu prazer de estar aqui apresentando este painel. Então, quem terá a palavra em primeiro lugar é a doutora Vólia Bonfim Cassar, que humildemente apresentou um currículo desse tamanho, meia dúzia de linhas. E se a gente for procurar em alguns sites da internet, o currículo dela tem mais 100 páginas. Eu fiz essa pesquisa, então quando eu falo tem mais 100 páginas, é porque eu sei que tem mais 100 páginas. Mas, de qualquer forma, o que ela nos passou? Doutora em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho, mestre em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Universidade Gama Filho, pós-graduada em Processo Civil e Processo do Trabalho pela Universidade Gama Filho, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, professora do LFG e do curso Fórum, autora de diversas obras, inclusive... Uma delas está ali dentro da minha pasta, é uma das obras que me auxiliam
a descobrir este mundo novo da deforma trabalhista, da aberração trabalhista, da tentativa de acabar com a Lei Áurea, coisa desse tipo. Mas as obras dela são daquelas que estão abrindo caminhos. Então, eu dou a palavra à doutora Wólia Bonfim Cassar. Bom dia a todos. Muito bom ver essa plateia cheia de pessoas interessadas nesse tema, que é a reforma. Eu gostaria de agradecer ao TRT de Campinas, na pessoa do seu presidente, Fernando, a desembargadora Ana Paula, querida amiga e colega, a quem eu justifico ter me convidado, apenas pela amizade. Cumprimento a mesa, na pessoa da doutora Kátia, ministra, e a nossa palestrante, né, também, com as suas histórias, doutora Maria Madalena. E chamo a todos para refletir sobre essa reforma trabalhista. O tema que nos foi designado é falar dos impactos da reforma na jornada de trabalho. Rapidamente eu pontuei 8 itens, rapidamente, 8 itens que a reforma atingiu em relação ao capítulo da duração do trabalho, especialmente tocando na jornada de trabalho, direta ou indiretamente. Vamos começar falando do tempo à disposição. Para a gente ter um retrato rápido da reforma, e eu vou procurar não me posicionar a respeito se concordo ou não concordo, tirando raras exceções quando isso é muito forte. A reforma atingiu 117 artigos da CLT. Do direito material do trabalho, nós tivemos mais artigos modificados, ao todo 77. Dos 77 artigos do direito material, não todos da CLT, alguns da Lei 6.019, 7 foram favoráveis ao trabalhador. Portanto, 70 foram favoráveis ao empresário. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou procurando me manter isenta. Mas é para a gente ter um retrato de que essa reforma veio para flexibilizar o direito do trabalho. E a primeira iniciativa no direito material foi tentar enfrentar e derrubar algumas súmulas do TST. E essa iniciativa veio no artigo 4º da CLT. No artigo 4º da CLT, o que nós tínhamos antes da reforma era que o tempo que o empregado permanece à disposição do patrão, aguardando ou executando ordens, é tempo de serviço. Depois, veio uma súmula do TST limitando o tempo em 5 minutos por marcação. Mais tarde, isso foi incorporado ao artigo 58 da CLT, e nós tivemos corretamente uma limitação. Afinal de contas, é impossível você ter um cartão de ponto invariável. E nós tínhamos que saber qual é a tolerância para o atraso e qual é a tolerância para a hora extra. E se estabeleceu que o limite era 5 minutos por marcação, no máximo 10 por dia. Então, você pode marcar a entrada, a saída para o almoço, o retorno do almoço e a saída. A gente sabe que os intervalos não são obrigatoriamente marcados, mas agora, com controle biométrico, até os intervalos são marcados. Com isso, você tem 4 marcações no máximo, e cada marcação não pode passar de 5 minutos, e de todas elas, o máximo 10. Conjugando o artigo 58, parágrafo 1º, com a antiga redação do artigo 4º, a jurisprudência, de forma absolutamente coerente, e esse era o texto da súmula 366, entendia que o tempo que o empregado permanece à disposição do patrão, além desses 5 minutos, isso é, além do período do 58, parágrafo 1º da CLT, era tempo à disposição, inclusive para troca de uniforme, lanche, higiene pessoal. Bom, é óbvio que isso não agradou
a diversos empresários, e essa reforma teve um viés, um retrato, um paradigma de flexibilizar a legislação trabalhista. Então, a primeira medida foi acabar com isso. Isto é, se o empregado pode trocar seu uniforme, ou fazer a sua higiene, ou fazer o seu lanche na sua própria residência, mas opta em fazê-lo na empresa, mesmo que isso passe de 5 minutos, não será computado. Essa foi a primeira grande modificação. O legislador resolveu excepcionar, entendo eu, de forma coerente, salvo naqueles casos em que ele é obrigado a trocar o uniforme na empresa. É o caso do vigilante. Todos nós sabemos que o uniforme do vigilante é controlado pelo Ministério da Justiça. Ele não pode se confundir na rua com um policial. Então, ele normalmente só troca o seu uniforme no local de trabalho e se arma ali. E, se isso passar de 5 minutos, como é obrigatória a troca do uniforme no ambiente de trabalho, será computado como tempo de serviço. O legislador esqueceu de dizer outras hipóteses. Claro que não obsta a nossa interpretação. Por exemplo, os médicos. Não é possível um cirurgião fazer a sua higiene na casa. Ele tem que fazer antes da cirurgia. Então, ele chega, vai ter que trocar a roupa, fazer a lavagem, colocar o iodo, né, fazer toda a asepsia, colocar aquele uniforme, o capzinho, o protetor. Se isso passar de 5 minutos, também a higiene pessoal, o tempo gasto, se passar de 5 minutos, é óbvio que é computado. Não vejo como não incluir uma interpretação extensiva em outros incisos, além do inciso 8. Percebam também alguns itens incluídos, como estudo. O tempo que o empregado permanece, né, redação do parágrafo 2º, na empresa, para fins particulares, item 4, estudo. Bom, a minha interpretação, acho que os princípios de direito do trabalho continuam aí vigentes, né? Quando o legislador não é claro e a lei comporta mais de uma interpretação, o intérprete deverá optar por aquela mais favorável ao trabalhador, princípio indúbio pro mísero, pelo menos esse não revogaram, esse continua. Entendo que esse estudo é o estudo dele, para a faculdade dele, para o mestrado dele, isso é, acabou o expediente, o horário da faculdade é dali a 1 ou 2 horas, ele permanece na empresa, faz um trabalho. Mas eu não tenho dúvidas que a intenção do legislador, e lembrem que eu estive lá pela Câmara, na reforma, tentando diminuir e aparar arestas, eram muitas, era incluir aqui aquele intranet. Não sei se vocês já viram, nós, na Justiça do Trabalho, nós julgadores, cansamos de julgar os bancos que obrigam os seus empregados a fazerem cursinhos intranet, tem vários nomes, intranet, cursinho, e eles são obrigados a fazer fora do horário do expediente para se adaptarem ao sistema. Se eles não fizerem, eles não conseguem entender o sistema. Para trabalharem, são obrigados a fazer. É óbvio que esses não podem estar incluídos. Isso não é motivo particular. Sei que vai ter essa argumentação na contestação. A contestação vai dizer, não, ele fez porque quis. Obviamente, a pergunta é, se ele não fizesse, ele poderia operar o sistema, ele teria capacitação, habilitação para mexer no sistema? Pela nossa experiência, né? Pelo menos eu, na Justiça do Trabalho, 25 anos já, como magistrada, fora os anos de advocacia, pela minha experiência, não tenho dúvidas de que isso é compulsório, mesmo que não seja explícita a ordem, mas é uma ferramenta necessária para o trabalho. A outra questão está ali, descanso e alimentação. Vocês lembram de uma súmula 118 do TST,
que há muito, olha pelo número, há quanto tempo ela já está em vigor, que ela disciplina o seguinte: os intervalos criados pelo empregador, não previstos em lei, representam tempo à disposição. Se, ao final, ultrapassar a jornada contratual legal, são pagas como horas extras. Será que essa foi outra intenção do legislador? Dizer que, ao constar do contrato, que ele vai trabalhar, por exemplo, 2 horas, vai ter 10 minutos de intervalo, trabalha 2 horas, tem 1 hora de intervalo, trabalha 2 horas, tem 1 hora, trabalha 2 horas e sai. Isso, ele tem 2 intervalos de 10 minutos no meio do turno, não previstos em lei. Sempre julgamos que isso é tempo à disposição, porque o patrão não pode criar intervalos. Mas percebam, o parágrafo 2º diz claramente que o empregado que permanece nas dependências para exercer atividades particulares, entre outras, descanso, pode ser lazer e alimentação. Será que essa também foi a intenção, acabar com a súmula 118? E nós temos um agravante neste caso, que é a possibilidade disso já estar previsto no contrato desde a admissão, o que pode levar o intérprete a entender que o empregado concordou. Então, está lá por escolha própria. Ele concordou com o intervalo. Lembrem que agora a reforma priorizou, claro, em algumas passagens, a autonomia da vontade do trabalhador, muito mais do hipersuficiente, mas prestigiou. Então, nós teremos também essa discussão nova. E já que nós estamos às vésperas da Copa do Mundo, por que não falar do lazer? Até hoje, até essa hora, não há lei federal decretando feriado parcial ou total dos dias em que o Brasil participa dos Jogos da Copa. No estado do Rio de Janeiro e no município não há lei também estadual ou federal. Portanto, de acordo com a Lei 9.023, não há obrigatoriedade do patrão, até este momento, conceder ao seu empregado o feriado total ou parcial para ele assistir o jogo em casa. Bom, então vamos lá. Se eu não sou obrigado a dar, o empregado tem que trabalhar. E se ele se mantiver no ambiente de trabalho, mas assistir ao jogo? Será lazer por escolha própria? Ele não é obrigado a assistir, ele podia dar um passeio nas 3 horas do jogo e voltar. Lembrem a redação por escolha própria. A redação foi tão mal feita que só eu enviei 3 emendas para deixar claro que a escolha própria não era só em casos de violência ou de condições climáticas ruins que ele retorna para se abrigar. Seria também por escolha própria, intervalos não previstos em lei, seria também por escolha própria cursos, seria também por escolha própria lazer. Isto é, só o artigo 4º já é motivo para a gente questionar a intenção do legislador de derrubar algumas súmulas do TST. Claramente já derrubou a parte final da 366, mas e a 118? Também? Esses questionamentos, é claro, ficará a cargo da doutrina e da jurisprudência firmar entendimento de como os tribunais vão se posicionar a respeito da matéria. Bom, em relação ao artigo 4º, vou finalizar apenas com atividades de relacionamento pessoal. Algumas empresas, uma pena que são poucas, para aqueles trabalhos de repetição que levam a algumas doenças, a LER, por exemplo,
elas dão algumas pausas, reúnem os trabalhadores para exercícios de tentativa de diminuir os impactos da repetição para evitar a tenossinovite, a LER ou qualquer outra doença. E nesse espaço também há um relaxamento. Bom, até então isso era tempo de serviço. Não será mais? Bom, são questionamentos que eu deixo para todos vocês. De minha parte, o que eu posso dizer é que ainda não revogaram o princípio do indúbio pro mísero. Isto é, se a lei não é clara e deixa margem à interpretação razoável e comportar mais de uma interpretação, o intérprete poderá optar por aquela que favorece o trabalhador. Bom, outro ponto da reforma. A reforma acaba com as horas in itinere. Simplesmente modifica totalmente o artigo 58, parágrafo 2º. Aí nós temos a redação antiga e a redação nova. E ela consegue matar 2 coelhos com uma cajadada. Ela não só acaba com as horas in itinere, como também com a súmula 426, salvo engano, que era aquela que dizia que o tempo que o empregado gasta do portão, antigamente da Açominas, depois foi generalizado, do portão da empresa até o ambiente de trabalho, se passar de 5 minutos, 10 ao total, 5 para ir, 5 para voltar, era computado. Nós tínhamos no Rio de Janeiro alguns casos em que realmente o ônibus deixa o empregado no portão, nosso exemplo clássico é a Fiocruz, e ele ficava 20 minutos, segundo as testemunhas, andando até o ambiente de trabalho, executava o seu serviço, depois 20 minutos retornando. Hoje a gente julga muitos casos lá no Projac, onde é a Globo, tanto que a Globo tem até aqueles carrinhos de golfe, só para levar os atores. Os trabalhadores que não são atores vão a pé, na chuva, nas intempéries, caminhando, às vezes 30, 40 minutos até o estúdio. Bom, os 2 foram cancelados, foram revogados. O tempo gasto pelo trabalhador, casa-trabalho, trabalho-casa, mesmo que a empresa se situe em local de difícil acesso e o empregador forneça a condução, não é mais computado na jornada de trabalho. Assim como o tempo que o empregado gasta do portão até o local de trabalho também não é mais computado na jornada de trabalho. Não tenho dúvida que a intenção foi mirar e acertar nos entendimentos trazidos pela jurisprudência trabalhista. Bom, o que nos resta falar das horas in itinere é a questão do direito intertemporal. E, para falar do direito intertemporal, nós precisamos separar o direito material do direito processual. Aqui nós não vamos falar do processo, e sim do direito material. Há 3 correntes, lembrando que a MP caducou, há 3 correntes sobre a aplicação do direito material aos contratos em curso. Não há controvérsias da aplicação das novidades para os contratos novos. Vou falar de outra forma. Dos 77 artigos alterados do direito material, 7 são aplicáveis a todos, porque são favoráveis ao trabalhador. 70 são desfavoráveis. Esses 70 artigos, claro, com incisos, com parágrafos, com subparágrafos, com alíneas, quer dizer, muito mais que 70, mas 70 são os números dos artigos. Esses 70 é que nós temos controvérsia, se eles são aplicados só a contratos novos ou se eles são aplicados também aos contratos vigentes. Nestes há 3 correntes. Uma corrente vai pelo princípio da inalterabilidade in pejus do 468 da CLT, argumentando que a CLT informa que não pode ter alteração do contrato, que traga prejuízo, sob pena de nulidade. Todo mundo conhece de qual é esse artigo. E, por conta disso, não poderia, esses 70, e sim os 7, os 70 não poderiam ser aplicáveis para os contratos vigentes, só para os contratos novos.
Há uma outra corrente diametralmente oposta. Ela se apega no 912 da própria CLT, quando tratava dos decretos anteriores à CLT e à própria CLT, a CLT dizia aplica-se imediatamente aos contratos vigentes. Então, a própria CLT, tratando do direito intertemporal, traria essa regra, assim como o 2035 do Código Civil, tratando do Código de 16 e o Código de 2002, também dizendo que, nos negócios jurídicos, as regras são aquelas da época do ajuste, mas, quanto aos efeitos do contrato, é a lei de cada época. Então, deixa claro, pelo menos no meu ponto de vista, a aplicação. Eu iria para a terceira corrente. Eu, pessoalmente, acho que tem aplicação imediata, mas há alguns casos em que há direito adquirido e você não pode impactar no salário porque viola a Constituição, não o 468. Entendo eu que o 468, a própria lei pode excepcionar, como já o faz. O 468 proíbe alteração em pégios, mas os seus parágrafos permitem alterações em pégios, como reverter o empregado de confiança ao cargo efetivo, devolver o substituto que estava substituindo alguém ao cargo efetivo, transferir um empregado unilateralmente para a localidade diversa. Isso é, a própria lei autoriza alterações em pégios. Só a lei pode criar a exceção à regra da inalterabilidade contratual. Mas a lei não pode violar a Constituição. Então, aquele empregado que já tinha o direito à equiparação, por exemplo, preenchido os requisitos antes, isto é, menos de 2 anos de diferença de tempo de serviço, mesmo que tivesse mais no emprego, mesma localidade, mesmo que fosse estabelecimentos distintos, não é crível que, depois da reforma, como eram estabelecimentos distintos, você diga que ele não tem mais direito, que isso importará em redução salarial. Então, tudo que importar na redução do salário em si, é óbvio que isso violaria a Constituição e não poderia ser aplicado, e eu teria uma terceira corrente. Eu já ouvi mais de 10 correntes, então, assim, só estou resumindo as correntes possíveis. Há outras tantas exceções. Ele esteve na função de confiança mais de 10 anos antes da reforma, é óbvio que ele já adquiriu o direito antes da reforma. Se for revertido para o cargo efetivo depois da reforma, ele continua com a gratificação, isso é direito adquirido, preencher os requisitos antes. Bom, mas voltando para o assunto, né, que é o importante. Mas e as horas in itinere? Bom, para aqueles que entendem que as horas in itinere importam em pagamento de hora extra, nós temos, então, 3 posições. Uma, posso suprimir, porque é hora extra, não é salário, entraria na exceção do 468, aplicação imediata. Eu, olha, se me posicionasse dessa forma, no mínimo ele teria a súmula 291. Já que você suprimiu de uma hora para outra horas extras, vai ter que pagar aquela indenização. Não sei se vocês lembram da indenização. Aquela indenização que é uma aplicação analógica da indenização por alteração de jornada prevista na Lei 5.811, que é a lei do petroleiro. Então, no mínimo, eu não conseguiria adotar a tese de revogação imediata das horas extras por força de lei e não dar a ele o direito à indenização que qualquer outro empregado teria se o patrão espontaneamente deixasse de obrigar o empregado a fazer horas extras. Então, no mínimo, ele teria direito. E outros vão entender que hora extra é salário e que isso vai importar em redução. Então, nós vamos ter posições diferentes a respeito das horas in itinere. Ela não é tão direta na interpretação como a equiparação, porque a equiparação é o próprio salário que majora. Aqui é um sobressalário, aqui é um adicional a mais que ele recebe. Se ele não está mais exposto a horário extraordinário, tecnicamente não receberia. É claro que eu sei que as posições serão inúmeras, os juízes vão interpretar das formas mais diversas.
vai ter aquele que vai retirar e não vai dar o 291, dizendo que foi a lei que mudou e não o próprio empregador. Vai ter aquele que vai deixar tirar as horas em itinerário e, se houver pedido, deferir a indenização da súmula 291. E ainda vão ter aqueles que não pode alterar, porque indiretamente isso mexe no salário, isso é alteração em PEJs. Então, nós teremos posições, fora as que eu nem imaginei, posições diversas a respeito da matéria. Bom, apesar da medida provisória ter dito que a aplicação era imediata e ela ter caducado, não houve mudança quanto aos entendimentos e às correntes do direito intertemporal. Eles já existiam antes da medida provisória. Lembrem que a medida provisória só foi publicada 120 dias depois da lei, né? Porque a lei teve uma vacatio. Então, a gente já construía nessa vacatio teorias sobre o direito intertemporal. Posso dizer que a minha grande angústia, não tanto como juíza, mas muito mais como escritora, autora, é defender a não aplicação imediata e, com isso, impactar em número excedente de despedidas imotivadas. Os empregadores estão tendenciosos a rotatividade da mão de obra, isso é, demitir todos e contratar novos, com medo da jurisprudência entender pela não aplicação imediata. É claro que eu sei que isso é um argumento econômico, social, não é um argumento jurídico, mas os juízes também devem pensar nos impactos sociais das suas decisões. Aliás, acaba de ser modificada a lei de introdução, dizendo exatamente que as decisões dos juízes, principalmente quando o réu for à administração pública, deve dizer os impactos, a consequência, dizer como se cumprir, pensar nas formas de se resolver. A preocupação é tanta de que o juiz não pense só no caso e no processo, e sim na questão social e nos impactos, que a lei de introdução foi modificada e ela se aplica a todos, inclusive a nós. Bom, resumidamente, vamos a esse quadro do PowerPoint. Resumidamente, são essas as súmulas que nós vamos questionar. Algumas caducaram, eu diria, claro, sem nenhuma interferência à nossa hierarquia com o TST, que não devem ser canceladas, apenas moduladas, até porque nós teremos posições de que elas continuam a ser aplicadas para contratos vigentes, mas a intenção foi mudar, de fato, o entendimento da jurisprudência consolidada e alguns até já contido em texto de lei. O contrato por tempo parcial também foi alterado. Esse, inexplicavelmente, quer dizer, inexplicavelmente sobre o aspecto jurídico, explicavelmente sobre o aspecto do lobby. Alguém tinha o interesse de mudar, resumidamente, de 25 horas semanais para 30. Não entendi. O que muda isso na prática? Não havia qualquer mudança. Sempre foi possível, olha a OJ 358, pagar salário proporcional à jornada. Se você contratasse alguém para mais de 25 horas, exemplo, 26, 27, 30, você pagava proporcionalmente, você só não se beneficiava das férias reduzidas. Ora, eles revogaram as férias reduzidas, então não dá para entender a mudança. Realmente é inexplicável. A pessoa, ou a assessoria jurídica, que pediu essa mudança, ou que reivindicou a mudança, devia ter um caso muito específico de jornadas reduzidas de 30 horas. Bom, se possibilitou hora extra, se a contratação por tempo parcial for até 26 horas, é possível até 6 horas extras, e se a contratação for de 27 a 30, não é possível labor horas extras. Essa é uma modificação, porque antes não era possível nenhuma hora extra, salvo para o doméstico, então continua o contrato por tempo parcial para o doméstico de 25 horas, continuam férias reduzidas de até 18 dias lá para o doméstico. Lembrem que a lei do doméstico é uma lei complementar e a reforma trabalhista é uma lei ordinária, portanto, não pode alterar, seja porque é uma lei especial, seja porque é uma lei hierarquicamente superior, mas o que não exclui a aplicação de outros artigos da reforma que não colidam
com a lei do doméstico, porque o artigo 19 da lei do doméstico manda aplicar a CLT nas lacunas da lei do doméstico. Não é o caso. O contrato por tempo parcial na lei do doméstico continua tal qual. E eu fico muito triste com isso, porque o doméstico sempre foi um discriminado. Ele tinha férias de 15 dias úteis, quando todos os empregados já tinham há anos férias de 15 dias úteis. Mudaram a CLT para 20 dias úteis, eles passaram a 20 dias úteis. Mudaram a CLT para 30 e esqueceram deles. Eles ficaram anos com 20 dias úteis e a gente com 30. Quando nós conseguimos uniformizar 25 horas de tempo parcial e eles 25 horas, nós mudamos nós para 30, eles continuam com 25. É dizer, para quem faz concurso e para o operador, é você lembrar de cada regra diferente, não é fácil. Bom, uma das vantagens, lembram dos 7 artigos benéficos ao trabalhador, foi a revogação do 130A. Mesmo que ele seja contratado por tempo parcial, agora ele tem férias de 30 dias corridos, o que é uma vantagem para o trabalhador. Lembrem que isso não se aplica ao doméstico. Bom, a compensação de jornada. No fundo, a grande intenção da reforma trabalhista, com aqueles primeiros artigos originários do Ministério do Trabalho, que foi a proposta do Executivo para a reforma, era, de fato, mexer na jornada. Se vocês me perguntassem, o grande problema da Justiça do Trabalho era o rigor excessivo com a jornada de trabalho. Antes da recessão, antes dos altos índices de desemprego, nós chegávamos a ter 65% de ações versando sobre jornada de trabalho. Intervalo, hora extra, tempo à disposição. Era um número infinito de ações só de horas extras. E o empresário ficava insatisfeito, porque eu me incluo nisso, isso é nós da Justiça do Trabalho, qualquer motivo anulávamos o cartão de ponto. Tem rasura, é nulo. Tem 2 dias em branco, é nulo. Marcação britânica, é nulo. Fez hora extra, compensação, é nula. Fez isso, é nulo. Tudo era nulo. Nada servia. E aí prevalece a jornada da inicial. Realmente houve um certo exagero. E essa era a grande intenção do legislador. Se, de fato, a reforma tivesse mexido nessa maior reivindicação, porque a reivindicação era mexer na norma coletiva, não nos moldes que está hoje, ela não estaria acima da lei, mas em hierarquia igual à lei, portanto, se houvesse conflito, a gente poderia resolver, e mexer na jornada. Essa era a grande intenção, e no contrato por tempo parcial. Se fosse isso, eu até ia achar que a reforma mexeu em alguma coisa, foi razoável. Não, ela foi além. A redação anterior dizia que você só pode fazer horas extras, seja para compensar, seja para o patrão pagar, mediante acordo escrito ou norma coletiva. Caiu a palavra acordo escrito. Agora é acordo. Então, admite-se agora o oral e o tácito. E há um artigo específico dizendo que a compensação dentro do mês tácita é válida. A outra mudança é que agora o banco de horas, que antes só era válido por norma coletiva, pode ser feito por acordo individual, escrito entre patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato, desde que a compensação ocorra em 6 meses. Ora, gente, alguém já julgou o banco de horas? Alguém já viu? A compensação é infinita, porque a que eu faço hoje, o patrão tem 6 meses para compensar. Aí amanhã eu chego 10 minutos atrasado, ele já abate daquela de ontem. Mas eu saio 10 minutos depois, ele põe no banco. Isso eu só trabalhei 8 horas, mas cheguei 10 minutos atrasados e saí 10 minutos depois, pois aquele atraso é infinito. É tão infinito que eu, por diversas vezes, quando ainda fazia audiência, já estou na segunda instância há algum tempo, sentava ao lado do preposto, para ele me explicar que eu não compreendia. Eu queria um extrato igual um banco, dia tal, crédito, 1h30. Dia tal, débito, 25. Não tem isso. Você pega um extrato no final do mês e está assim, horas de crédito, 233, horas de débito, 140.
Mas esse débito veio de que dia? De que horas? Esse crédito está desde quando aqui? É incompreensível. Agora, o banco de horas é possível. Nós temos 2 tipos de compensação de jornada. A compensação tradicional, que foi aquela que nós conhecíamos desde sempre, em que tanto o empregado quanto o patrão conhecem os horários. Então, eu sei que eu vou trabalhar 1 hora extra a mais de segunda a quinta, para sexta-feira trabalhar normal e não trabalhar sábado. É o acordo de compensação da construção civil. Você trabalha 9 horas de segunda a quinta, 8 horas sexta e não trabalha sábado. Isso é um acordo tradicional. O banco de horas foi uma novidade trazida na época do Fernando Henrique, também no governo neoliberal. E o banco de horas tem que característica? A imprevisibilidade. É claro que 90% dos bancos de horas, que são aqueles que chegam ao judiciário, são desfavoráveis ao trabalhador. Há uma raridade em que o próprio empregado faz o seu banco de horas e ele enforca os feriados. Não sei se aqui chama enforcar, ponte de feriado. Ele próprio faz o seu horário, mas 90% dos casos, e eu vou dar o exemplo das Casas Bahia, do Banco do Brasil, é a critério do patrão. Então, você pode, qualquer dia, ficar até 2 horas extras a mais. Então, o meu expediente acaba às 18, mas pode ser que eu tenha que ficar até às 18h30, até às 19h, até às 19h40, até às 20h, eu não sei. Eu não tenho domínio do meu horário, porque é dependente da necessidade. O banco de horas, ele é tão imprevisível para o trabalhador que, em alguns casos, nem sabe o dia que vai folgar, porque são abatidos todos os atrasos, saídas antecipadas, faltas injustificadas, greves de ônibus, greves de caminhoneiros, chuvas, tudo. Que o TST entendeu que, neste caso, e esse também sempre foi a minha visão, como ele é extremamente desfavorável ao trabalhador, ele necessitava de uma negociação coletiva para ratificar. Bom, isso acabou. Agora, o banco de horas pode ser feito por acordo escrito. Além disso, agora é possível o acordo de compensação tácito, então o banco de horas não pode ser tácito porque ele expressamente tem que ser escrito, mas a compensação tradicional dentro do mês pode ser tácita. O 12/36 foi previsto por acordo individual escrito ou norma coletiva, apesar da medida provisória temporariamente ter modificado. E esse artigo é a reprodução exata do artigo da Lei do Doméstico. É porque na Lei do Doméstico a gente não viu, não estava na vitrine, mas é a reprodução. E o grande problema desse artigo, que autoriza a compensação 12/36, não é propriamente a compensação, que essa já vinha o TST admitindo por norma coletiva, e agora só a mudança é que pode por acordo também individual. Grande problema, no meu ponto de vista, é a expressão intervalo concedido ou indenizado. Ora, gente, quando é o próprio legislador que diz para o empregador que não precisa dar o intervalo, é só pagar como indenização, quem é que vai dar? Deveria ter dito intervalo concedido. E lá adiante, os intervalos trabalhados são pagos, infração tanto. Não, ele próprio permite que o intervalo não seja concedido. Além disso, quem trabalha 12/36 será o único empregado doméstico, rural ou urbano, que, se o dia de trabalho cair no dia do feriado, ele não ganha e não compensa. E não adianta argumentar inconstitucionalidade, porque os feriados não estão na Constituição. Então, eles, se trabalharem dia feriado, não ganham em dobro, nem têm compensação. E se for o trabalho de 12 horas noturnas, e isso, obviamente, vai avançar para o período diurno, não tem o parágrafo 5º do 73, a prorrogação do trabalho noturno. Isto é, foi um discriminado. Só faltava dizer que a hora noturna era de 60 minutos. Bom, finalizando isso tudo,
É bom lembrar que a flexibilização foi além. O 611A da CLT, que agora diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo podem estar acima da lei, revogando e reduzindo direitos legais. Sei que há uma argumentação de inconstitucionalidade, sei que o Brasil acabou de ser incluído na lista suja da OIT por conta desse artigo, mas, pela minha experiência, não sei se o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional. Vamos imaginar que seja constitucional. Poderá a norma coletiva autorizar horas extras 5 por dia, porque quem diz que são até 2 por dia é a CLT. A CLT é ordinária, não está isso na Constituição. Desde que elas sejam pagas, o empregador se livra das multas administrativas, da fiscalização, pode permitir compensações dos médicos. Como eu pego isso no caso concreto? Reconheço que fico com o coração apertado. Lá no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Médicos fez acordo coletivo com diversos hospitais e clínicas para 24 por 120. Sueli trabalha 24 horas em sistema de plantão, um dia na semana. Então, ele trabalha toda segunda. Eu sou aplicador de lei, eu declaro nula porque só pode 12 por 36 ou compensar até 2 por dia. 24 horas passa de 2 por dia. Então, eu mando pagar as horas extras além da 8ª. Agora, é possível. É possível o acordo de compensação dos médicos de 24 por 120, por exemplo, porque a norma coletiva pode alterar. O único limite que se colocou é que o banco de horas não pode aumentar a compensação para mais de um ano. Está lá, banco de horas anual. Então, a norma coletiva pode aumentar mais que 2 por dia, dizendo que se ele trabalhar mais que 2, compensa em outro dia, vai para o banco, isso não vai gerar infração administrativa. O inciso 10 do artigo 611-A diz que a norma coletiva pode alterar o critério de marcação de ponto. Ora, gente, quem é que diz que o estabelecimento com mais de 10 empregados tem que ter cartão de ponto? É a Constituição? Não. Então, a norma coletiva pode alterar tudo. Pode dizer que só os estabelecimentos com mais de 100 empregados terá cartão de ponto, que vale o cartão britânico. Pode alterar o limite de 5 minutos. Pode dizer que os dias não marcados, né, num cartão de ponto, às vezes você tem 3, 4, 5 saídas não marcadas, que prevalece a jornada contratual. A norma coletiva pode revogar, no contexto, se for declarado constitucional, ou se entender pela constitucionalidade deste artigo, ela pode revogar tudo aquilo que a CLT limita do capítulo da duração do trabalho. Aí você vai dizer, mas olha, isso não é norma de medicina e segurança do trabalho? Pois, por incrível que pareça, o parágrafo único do 611-B disse que, para fins de negociação coletiva, duração do trabalho e intervalos não constituem normas de medicina e segurança do trabalho e podem ser negociados, reduzidos e suprimidos. Infelizmente, é esse o texto, contrariando toda a doutrina, todo o entendimento da OIT, de normas internacionais. Bom, acho que o meu tempo chegou ao fim. Eu agradeço a paciência de todos. Infelizmente, está na hora. Deixa eu tirar só uma fotinho de vocês, porque essa plateia linda, cheia. Obrigada. Muito obrigada a todos. Bom evento. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Agradeço a todos, principalmente ao TRT de Campinas, às próximas palestrantes e até um próximo encontro. Obrigada. Nenhuma surpresa.
Todos nós sabíamos que dentro desta nossa bolha, a doutora Wólia é uma das mais... quase que saiu prendada, hein? Não é isso, não. Uma das mais competentes, uma das mais cultas, uma das mais preparadas, realmente trouxe muitos subsídios numa apresentação que se baseou principalmente na técnica, e isso é absolutamente louvável, é o que nós precisamos para nos dar subsídios, mas também mostrou o lado sensível, né, da cidadã, que está preocupada com tudo que está acontecendo. Então, vou pedir licença a ela para encerrar este painel que diz respeito a ela, com um artigo que ela escreveu para a revista TRT1 sobre a flexibilização por norma coletiva e prevalência do negociado sobre legislado. Eu não vi até agora nenhum resumo tão objetivo de tudo o que aconteceu. Ela diz o seguinte: na prática, as alterações impactam em mais de 200 dispositivos legais relativos tanto ao direito material como ao processual. As modificações visaram favorecer o empresário, suprimir ou reduzir direitos dos trabalhadores, autorizar a ampla flexibilização por norma coletiva e a terceirização. Apenas 7 novidades são favoráveis aos trabalhadores, citando: a chamada reforma trabalhista reduziu os custos com a mão de obra, permitindo maior lucratividade do empresário, a precarização do trabalho, a flexibilização das rígidas regras trabalhistas e o enfraquecimento dos sindicatos. Tudo sob o falso argumento de que essas medidas acarretariam a diminuição do desemprego e crescimento da economia. Este é o lado subjetivo forte da doutora Wólia, que nós temos a maior admiração. Muito obrigada por nos honrar com a sua presença.